Pessoal, dando continuidade nos nossos vídeos sobre o SMAP Studio, de como fazer diversas funções no SMAP Studio, vamos hoje falar sobre ângulos, como trabalhar com ângulos no SMAP Studio. Então, como eu comentei, que eu gosto sempre de dar um título para a gente saber do que se trata, para quem começar a ler nosso programa sabe do que se trata. Então, programa para cálculo de diversos com ângulos, eu gosto de versionar, então a versão 1.0 e datar. Tá? Então vamos começar por fazer a transformação. Então, o primeiro item é transformar graus, ângulos em graus para radiano. Tá? Graus para radianos. Por que isso é necessário? Por que a gente tem que saber disso? Assim como nas calculadoras, no Excel e na maioria dos programas, se a gente, por exemplo, a gente vai pedir calcular o seno de um ângulo. Então, seno de 30 graus. Se nós dermos aqui agora o igual, vamos verificar que o seno que está dando aqui é 0,99. Mas nós sabemos que o seno de 30 graus é meio, é 0,5. Então, o que houve de errado aqui? Que, na verdade, internamente, o SMAP Studio, assim como a calculadora, assim como diversos programas, eles trabalham com radiano. Então, por default, a unidade é radiano, então ele calculou o seno de 30 radianos. Então, como é que a gente resolve isso? Então, tem diversas maneiras. A primeira maneira é utilizando uma função do próprio SMAP Studio chamada DEG, DEG, que é de degree. Como é que seria? Para a gente calcular o seno corretamente do ângulo, a gente vai calcular seno de 30, mas aqui agora dentro no 30 a gente vai escrever degree, DEG, que já vem no próprio SMAP Studio. É como se fosse uma unidade, por isso que ele está em itálico e em azul. Se a gente agora der o igual, nós vamos ver que deu 0,5 corretamente. Outro exemplo, vamos ao seno de 60. A gente escrever degree 0,87, que é 0,866, e ele arredondou. Uma outra forma da gente fazer é com nós mesmos calculando, que é um fator multiplicativo de conversão. Esse fator multiplicativo, o próprio SMAP Studio mostra quando a gente está clicando em degree. Lá, aqui, vamos ver aqui dando zoom, temos aqui que DEG é igual a π sobre 180. Quer dizer, o fator multiplicativo é justamente essa fração, π sobre 180. Vamos ver. Se a gente agora, vamos apagar aqui, novamente, seno de 30, vamos fazer essa multiplicação. Π, que a gente pode usar o π nessa barra lateral, dá um zoom aqui para mostrar. Então a gente clicando aqui, vai aparecer o π no menu dinâmico. Então 3,14, 15, então esse número é uma dízima, é um número infinito, né? π sobre 180, e a gente calcula, deu meio também. A transformação que também a gente pode utilizar, outra transformação que a gente faz também corriqueiramente é a transformação contrária. Transformação de radiano para grau. Nesse caso, é uma transformação que a gente vai utilizar um outro fator multiplicativo, que é por exemplo, se nós tivermos um ângulo 30,
vamos multiplicá-lo por um fator, já que aquele fator de degree era π sobre 180, para a gente transformar em radiano, para a gente transformar em grau, desculpe, vamos dizer que π, vamos colocar aqui um valor conhecido, a gente sabe que π sobre 2 é igual a 90. Para a gente multiplicar, até vai ser fácil da gente visualizar aqui. π sobre 2 é 90, né? Porque π é igual a 180, né? π radianos é igual a 180 graus. π sobre 2 é igual a 90. Se a gente então usar o fator multiplicativo inverso daquele do degree, vai ser 180 divididos por π, igual a 90. Então a gente vê, vamos dar um zoom aqui para a gente dar uma olhadinha. Então a gente sabe que π sobre π vai cortar um com o outro, vai ficar então 180 sobre 2, que dá 90 graus. Então essa é a maneira da gente transformar de radiano para grau. Bem simples. Uma outra transformação interessante para a gente fazer é a transformação de grau sexagesimal, que é o grau minuto segundo, para grau decimal. E vice-versa, né? A gente vai ver a transformação inversa também. Para transformar de grau sexagesimal para decimal, uma maneira simples de fazer, a gente vai utilizar soma de frações. Como é que seria? Por exemplo, se a gente quisesse 20 graus, 30 minutos e 40 segundos, por exemplo. Então a gente vai utilizar 20 graus mais 30 minutos. Só que o 30 minutos divididos por 60, porque 1 grau equivale a 60 minutos. Então, como a gente está transformando tudo para grau, a gente vai utilizar 1 minuto dividido por 60. E 40 segundos, como 1 grau equivale a 3.600 segundos, a gente vai dividir por 3.600. E isso vai ser igual a 20,51. Outra coisa interessante que eu até falei no primeiro vídeo, para a gente ver aqui agora, são as casas decimais. Então, se a gente quiser mais casas decimais no resultado, a gente pode utilizar isso aqui, desde 0 até 15. Por enquanto, como default, está como 2. Vamos colocar aqui 10 casas decimais, por exemplo. Ficou com essas 10 casas decimais. Vamos trabalhar com 5, 6, melhor 6, que já para nós já é suficiente para visualização. Tá, mas internamente ele está calculando com todas as casas decimais possíveis. Outra transformação que é interessante nós fazermos é a transformação inversa. Então vamos fazer agora, nós vamos fazer a transformação de grau decimal, para grau sexagesimal. Então aqui vamos usar, vou primeiro criar uma variável A, variável ângulo, que ela vai armazenar o valor que a gente utilizou aqui para o grau decimal. Então vamos aqui colocar, aqui, reparem que ficou vermelho, porque eu não coloquei nada, está pedindo para preencher o valor. Então agora a gente vai colocar o valor preenchido e aí vai desaparecer aquele vermelho. Tá? Aquilo é um erro, porque estava faltando preencher. O A agora já aparece essa variável, vamos aqui usar e ver qual o valor que vai dar 20,51. Como eu não coloquei como default as casas decimais, ele volta a ter só 2 casas decimais. Vamos de novo lá, colocar para 6 casas decimais, só para a gente verificar que é o mesmo valor. E agora vamos trabalhar para calcular o grau sexagesimal, que é um pouquinho mais complicado. Então, primeiro vou criar uma variável chamada g de A, que vai receber os graus de A. Qual é o grau de A? Esse é simples. A gente vai usar uma função chamada trunc, que ela vai devolver a parte inteira de uma variável. Então, está ali escrito, vamos ver a instrução, devolve a parte inteira de um número real, removendo a parte fracionária. Então, a gente vai querer exatamente isso, porque o nosso grau é só a gente fazer trunc do A, do valor de A, que ele já vai nos dar
Vou colocar aqui do lado, um pouquinho mais afastado. A função GDA já aparece aqui como sugestão. Está aparecendo aqui como sugestão. Vamos calcular. Ele vai dizer para a gente que é 20. Então, verificando lá o nosso ângulo original, era 20 graus. Então está 20 graus. 20 graus aqui. 20 graus que era o original. Vamos para o minuto, para calcular o minuto. Então o minuto, a gente sabe que minuto, vamos colocar uma variável chamada minuto, min_a, que é o minuto, e vamos agora calculá-la. A gente sabe que para calcular o valor do minuto, a gente vai também a gente agora vai querer a parte fracionária, não a inteira. Para calcular a parte fracionária, só a gente vai subtrair a, a variável a, que é o ângulo grau decimal, menos o g de a, que nós já calculamos. Eu vou colocar aqui do lado da função só para a gente ver a mudança que ela vai, os valores que vão mudando. Então aqui é 0,51. Vou colocar de novo as casas decimais. Verificamos que é exatamente a parte fracionária. Isso aqui então é em graus ainda. Mas a gente sabe que 1 grau é igual a 60 minutos. Então 0,51 a gente vai multiplicar por 60. Então vamos aqui multiplicar tudo por 60, que isso vai nos dar o minuto. Só que se a gente reparar, está dando 30,66 minutos. Então a primeira coisa que a gente vai observar, ele aqui é 30, vamos lá ver o nosso ângulo original, era 30. Então nós já achamos o minuto inteiro também. Mas isso aqui está nos dando em fração, em minuto decimal, vamos dizer assim. Basta que nós peguemos essa variável e usemos o trunc também. Se nós usarmos o trunc, pronto. Grau 30 minutos. Era 30 minutos aqui, 30 minutos aqui também. Tá? Então nós achamos o minuto desse ângulo. Vamos só alinhar aqui que está desalinhado. Pronto. E agora vamos achar os segundos. Segundo de A. Então como é que a gente vai fazer? Novamente deu um erro. A gente vai calcular, né, o original. Lembra que quando a gente usou, que eu estou copiando a função, quando a gente usou originalmente, vou até colocar aqui do lado para a gente ir vendo os resultados, para ficar mais fácil da gente entender. Então aqui, ó, voltou para aquele. Aqui a gente calculou os minutos, mas com casas decimais. Agora a gente vai pegar esse valor, subtrair do minuto de A. Com isso nós temos agora a parte fracionária. E tudo isso a gente vai multiplicar por 60, porque isso aqui, para explicar melhor, a gente achou então os minutos decimais, a parte fracionária daqueles minutos que nós tínhamos calculado anteriormente. Lembra que era 30,67, agora virou 0,67. A gente eliminou a parte inteira, só ficou com a parte fracionária. Então isso aqui é 0,67 minutos. Para a gente achar em segundos, basta que a gente multiplique por 60. Então agora vamos voltar para dar uma olhada no nosso original. Aqui 20 graus, 30 minutos e 40 segundos. Se a gente olhar de novo o grau que a gente tinha estipulado, era 20 graus, 30 minutos e 40 segundos. Então, voltamos ao original, que é o que a gente queria. Desculpa, demos um maior, que é o que a gente queria. Para encerrar a nossa apresentação de hoje, nosso vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre as funções inversas, só para a gente lembrar. Também podemos calcular o arco seno, né, o arco cosseno e o arco tangente dos ângulos aqui no SMAP Studio. Então vamos começar com o arco seno. O arco seno é assim, né, vamos dizer. Então aqui é a explicação. O ASIN, número complexo, a gente pode utilizar um número complexo, né, não precisa ser somente número real, devolve a inversa do seno. Quer dizer, vai devolver o arco cujo seno é aquele valor. Então,
Mas vamos reparar uma coisa. Se a gente colocar aqui arcosseno meio, então é o arco cujo seno é meio. Qual é o arco cujo seno é meio? 30 graus. Mas vamos ver qual a resposta que ele vai dar. 0,52. Por quê? Porque ele dá a resposta em radiano. Mas a gente viu, é só usar o fator multiplicativo. 180 sobre π. Que nós já achamos o 30. Para o cosseno, é a cos. Então, mesma coisa aqui, vamos voltar a ver. Devolve a inversa do cosseno. Então, vamos usar essa função. Vamos utilizar como exemplo 0,866. E fazer, novamente, usar o fator multiplicativo. Utilizar o π e 30 graus, porque o arco cujo cosseno é 0,866, 30 graus. Se a gente colocasse 0,5, nós encontraremos 60. Tá? E tangente, por último, para calcular a tangente, é a tan. Voltamos aqui a ver. Devolve a inversa da tangente. Vamos usar o arco tangente. O arco da tangente é 1. Usar o fator multiplicativo, 180 sobre π. E com isso, encontramos 45. Então, bem, com relação aos ângulos, é isso que eu queria falar com vocês hoje. E se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário sobre ângulos que a gente possa tentar elucidar, por favor, poste nos comentários.